Entre montanhas cobertas de neve e mares congelados, existem histórias que o tempo preferiu esconder. Povos inteiros que surgiram, prosperaram e desapareceram sem deixar explicações. Prepare-se porque hoje vamos explorar uma das civilizações mais enigmáticas da história humana, o povo que desapareceu no gelo. Bem antes de os vikings cruzarem o Atlântico e séculos antes das grandes navegações, uma cultura misteriosa floresceu no extremo norte do nosso planeta, o povo Dorset. Eles habitavam as terras geladas do que hoje é o Canadá, a Groenlândia e parte do Alasca. Uma região onde o frio é tão implacável que a maioria de nós não sobreviveria por mais de alguns dias. Mas os Dorset não apenas sobreviveram, eles prosperaram. Imagine um mundo sem metais, sem madeira abundante e sem qualquer tipo de agricultura. Como você construiria uma sociedade? Os Dorset encontraram a resposta. Eles dominaram o gelo. Com uma habilidade impressionante, criaram ferramentas de osso e marfim. Ferramentas tão precisas e detalhadas que hoje parecem verdadeiras obras de arte. Com elas construíram abrigos de pedra e pele, projetados para resistir a ventos cortantes e temperaturas congelantes. Eles aprenderam a caçar focas, morsas e até baleias, usando técnicas que desafiavam a lógica da sobrevivência. E o mais impressionante de tudo, eles faziam tudo isso sem algumas das tecnologias mais básicas para outros povos do norte. Os arqueólogos confirmaram que os Dorset não usavam trenós puxados por cães, nem arcos e flechas. Pense nisso, como se caça um urso polar sem um arco? Como se viaja por centenas de quilômetros de gelo sem um trenó? Eles eram um povo de caminhantes e caçadores de curta distância, o que torna sua sobrevivência e expansão por quase 2000 anos ainda mais milagrosa. Eles eram os mestres da adaptação. Os arqueólogos modernos chamam essa cultura de Dorset. Mas a verdade é que não temos a menor ideia de como eles se chamavam. Seu idioma, suas crenças, suas histórias, tudo se perdeu. O que restou foram seus artefatos silenciosos, encontrados sob camadas de gelo e terra congelada. E entre esses artefatos, há algo especialmente misterioso. Pequenas esculturas humanas, gravadas em pedra, marfim ou osso. Figuras com rostos alongados e olhos vazios, que parecem nos observar diretamente de um passado esquecido. Quem eram essas figuras? Deuses, ancestrais, xamãs? Ninguém sabe ao certo, mas elas nos dão uma pequena janela para a alma de um povo que viveu em um dos ambientes mais extremos da Terra. E então, por volta do século XIII, algo aconteceu. De repente, sem aviso, eles desapareceram. Simplesmente sumiram do registro arqueológico. As aldeias foram abandonadas, as ferramentas deixadas para trás. Não há sinais de guerra, nem de fome em massa, nem de uma epidemia devastadora. Apenas o silêncio. Um povo que existiu por quase 2 milênios evaporou. O que poderia ter acontecido com uma civilização tão incrivelmente adaptada ao gelo? Essa é a pergunta que intriga cientistas e historiadores há décadas, e existem algumas teorias fascinantes. A primeira, e mais aceita, está ligada ao clima. Durante a Idade Média, o planeta passou por um período de aquecimento. Pode parecer contraintuitivo, mas para um povo que dependia do gelo, um clima mais quente poderia ser fatal. O aquecimento pode ter alterado as rotas de migração dos animais que eles caçavam, como as focas e as morsas. Sem sua principal fonte de alimento, a sociedade Dorset teria entrado em colapso. Eles eram especialistas em um mundo congelado, e quando esse mundo mudou, eles não conseguiram se adaptar a tempo. Outra teoria aponta para a chegada de um novo povo à região. Os Thule, ancestrais dos modernos Inuites. Os Thule eram tecnologicamente mais avançados. Eles tinham trenós puxados por cães, o que lhes dava uma mobilidade incrível. Eles tinham arcos e flechas, armas muito mais eficientes para a caça. E eles caçavam grandes baleias, uma fonte de recursos muito mais abundante. Diante dessa nova cultura, tão poderosa e bem equipada, o que aconteceu com os Dorset? Alguns pesquisadores acreditam que eles foram simplesmente superados na competição por recursos e, lentamente, desapareceram. Outros sugerem que pode ter havido conflitos e os Dorset, sem armas de longo alcance, teriam sido exterminados. Há também a possibilidade de que eles tenham sido gradualmente absorvidos pela cultura Thule, casando-se com eles e abandonando suas antigas tradições. O DNA de alguns vestígios inuites antigos parece apoiar essa ideia de mistura, mas a evidência ainda é muito escassa. Mas e se o desaparecimento deles foi muito mais misterioso? Nas tradições orais dos inuites, existem lendas sobre um povo chamado Tunit, um povo de gigantes gentis, mas incrivelmente fortes, que viviam naquelas terras antes da chegada deles.
Segundo as lendas, os Tunit eram tímidos e facilmente assustados. Eles teriam se retirado para o interior, para as regiões mais isoladas, fugindo do contato com os recém-chegados. Muitos acreditam que os Tunit das lendas eram, na verdade, o povo Dorset. Será que eles não foram extintos, mas simplesmente escolheram se esconder, vivendo nas sombras do mundo ártico? Essa ideia nos leva a relatos ainda mais estranhos. Os primeiros exploradores europeus que chegaram à Groenlândia e ao Canadá registraram histórias contadas pelos Inuites sobre espíritos do gelo ou figuras fantasmagóricas que surgiam e sumiam durante as nevascas. Seriam essas visões apenas ecos do folclore local? Ou poderiam ser encontros reais com os últimos sobreviventes do povo Dorset, escondidos entre os fiordes congelados, vivendo como fantasmas em sua própria terra? É uma ideia arrepiante. Um povo inteiro se tornando uma lenda. A verdade é que provavelmente nunca saberemos ao certo o que aconteceu. O desaparecimento dos Dorset foi, muito provavelmente, uma combinação de fatores: mudanças climáticas, competição com os Thule e, talvez, doenças trazidas pelos recém-chegados. Mas o mistério permanece. Eles não deixaram textos, não construíram monumentos de pedra, deixaram apenas o vazio. Um vazio que nos lembra da fragilidade da existência humana. Hoje, sob as camadas de permafrost do Ártico canadense e do gelo da Groenlândia, os vestígios dos Dorset continuam lá, perfeitamente preservados pelo frio. Suas ferramentas, suas casas semi-subterrâneas e suas enigmáticas esculturas de olhos vazios. Eles são uma lembrança silenciosa e congelada de que mesmo as civilizações mais resistentes, aquelas que dominam os ambientes mais hostis, podem desaparecer sem deixar rastros. Uma prova de que, no final, a maior força da natureza não é o gelo, mas o próprio tempo. O que você acha que aconteceu com eles? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Eu adoraria ler o que vocês pensam sobre esse mistério. E se você gostou de viajar conosco para esse passado congelado, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias incríveis como essa. Obrigado por assistir e até a próxima.